Eu investi durante 5 meses na bolsa de valores e ao decorrer desse vídeo eu vou te mostrar se para mim valeu a pena ou não, com números reais e sem enrolação. E talvez o resultado te surpreenda, principalmente se você acha que investir é apenas lucro. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar a entregar mais esse tipo de conteúdo a novas pessoas. Mas bora lá, direto ao ponto. Quando eu comecei a investir, eu não tinha muito conhecimento. E eu cometi alguns erros que muita gente comete ao iniciar nesse mundo de investimento. Meu objetivo nesses 5 meses não foi ficar rico rápido, foi aprender, criar disciplina e ver na prática como funciona esse mercado de ações, fundos imobiliários e muito mais. Esse aqui então é o meu patrimônio investido ao longo desses 5 meses, mais de 27 mil reais investidos, onde a variação da carteira está em 2% negativo. E isso já responde parcialmente a pergunta que nem sempre investir vai trazer um retorno rápido ou a curto prazo. E começando pelo ativo que com certeza me fez perder e ficasse negativo na carteira nesses 5 meses, foi as criptomoedas. Eu confesso que aportei mais do que devia, porém eu fui comprando desde os 103 mil dólares e conforme o preço ia caindo, eu ia aportando cada vez mais, até chegar hoje em quase 7 mil reais somente em Bitcoin investido aqui. Eu lembro que na época chegou até 80 mil dólares, porém eu fui comprando até chegar mais ou menos nesse preço. Aqui, o investidor 10, aqui a cotação ele puxa uma média de preço, tá? Mas eu lembro que nesse gráfico aqui lá pelo dia 21 de novembro, chegou em aproximadamente 80 mil dólares. Foi então que aproximadamente de 103 mil dólares a 80 mil eu fui aportando cada vez mais conforme fosse vindo a queda. Tanto que se vocês forem perceber aqui na minha carteira, apenas investindo em cripto já dá 30% aproximadamente, coisa que eu desejo ter no máximo 5%, justamente pela sua volatilidade. E não recomendo você investir em cripto caso não seja gelado. Ou melhor, para quem não consegue ver o ativo se desvalorizando, papo de 10% em um dia, por exemplo. A longo prazo, eu acredito sim ser bem interessante e o formato pelo qual eu vou aplicar para diminuir essa porcentagem na minha carteira vai ser justamente focando em outros ativos, como fundos imobiliários, ações, ETFs americanos e muito mais. Falando sobre Ethereum aqui, eu também não foquei tanto que se vocês forem ver, o valor é bem discrepante comparado ao Bitcoin, porém investi aproximadamente 800 reais nele, porque a queda dele também foi bem interessante. O preço médio eu acredito que seja na casa dos 3.400 a 3.500 dólares, tendo uma desvalorização de aproximadamente de 7 a 10%. Quando eu tinha a oportunidade de comprar de 84 a 80 mil dólares, eu consegui abrir uma margem um pouquinho melhor, fazendo com que o meu preço médio não ficasse aos 103 mil dólares, e sim 96, justamente porque eu falei, eu fui comprando conforme fosse caindo. Então eu comprei nessa região aqui de 80 a 85 mil dólares, fazendo com que o preço médio não ficasse lá em cima quanto eu comprei inicialmente. Falando sobre renda fixa, embora eu não tenha nenhum valor aqui na minha carteira atualmente, eu tenho uma reserva de emergência, porém eu não coloquei aqui focado no investimento da minha carteira, deixar ali por um tempo, rendendo diariamente. Isso porque no meu outro negócio eu tive bastante demanda nesse fim de ano, então eu acabei tendo que tirar parte desse valor da renda fixa para estar cobrindo outros gastos. Então, no mês de outubro, eu aportei apenas na renda fixa, né, esses 10 mil reais, e final do ano eu tive que descapitalizar esse valor. Então, durante esse tempo, só da renda fixa me gerou aproximadamente 300 reais ali de um mês e meio, 2 meses para cá. Porém, ainda para esse mês, eu pretendo destinar parte do valor que eu tenho e deixar ali parado na renda fixa e lançar aqui também no Investidor 10 para aumentar ainda mais a carteira. Afinal, não tenho pretensão mais de liquidar absolutamente tudo que eu tenho da reserva de emergência para cobrir outros gastos. Falando sobre agora investimentos americanos, hoje eu possuo na carteira aproximadamente de 3.700 reais, isso porque eu comprei uma cota do SPY, onde é basicamente o ETF que replica as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, na época, eu comprei uma cota inteira desse SPY aqui, né? O S&P 500. Porém, o foco aqui não é necessariamente receber dividendos, ou seja, todo mês você ganhar parte desse valor distribuído na carteira, e sim da valorização do ativo em si. Tanto que se vocês forem perceber, eu comprei essa cota aproximadamente 681 dólares e hoje o preço atual não mudou tanto assim, aproximadamente 683 dólares. Tanto que se vocês forem perceber aqui, para o dia 30 de janeiro, eu tenho um rendimento a receber de R$ 7,52.
nem vai chegar próximo do valor, porém foi distribuído parte desse lucro das empresas. Inicialmente eu preferi investir no SPY, no caso esse ETF, justamente porque, como eu estava começando a investir, eu sei da importância em diversificar o patrimônio, principalmente porque o nosso poder de compra aqui no Brasil está cada vez menor. Se a gente comparar aos outros países, como os Estados Unidos, que é muito bem desenvolvido, porém naquela época, quando eu comecei a investir, eu procurei ter mais conhecimento sobre as empresas aqui do Brasil. Porém, a longo prazo, eu pretendo sim estar investindo e procurando outros tipos de investimento lá no exterior que não sejam replicados ao ETF em si. Talvez investir em algumas ações que eu vejo com potencial de valorização e tudo mais. Já passando agora para os fundos imobiliários, que na minha opinião é o investimento mais difícil a se fazer, principalmente para quem é iniciante nesse mundo, pois tem muitas possibilidades de investimento. Você precisa analisar quais que na sua opinião são os melhores para você estar investindo e acaba sendo bem difícil, principalmente porque você pode estar perdendo dinheiro no curto prazo. Embora minha carteira esteja totalmente no positivo ao falar sobre fundos imobiliários, eu sabia que eu estava antecipando o mercado, porque a tendência com que a taxa de juros aqui no Brasil, nesse ano ainda, caia dos 15%, fazendo com que a renda fixa não seja mais tão interessante quanto esses outros tipos de investimento mais arriscados. Eu procurei principalmente investir em alguns fundos de tijolo, principalmente porque tende a valorizar mais que de papel, quando de fato a taxa Selic cair dos 15%. Se vocês forem perceber aqui comigo, a minha carteira como meta pessoal, eu tenho interesse em deixar aproximadamente 30% de fundos imobiliários. Porém, como já subiu tudo repentinamente e alguns já estão no preço que vale realmente, o preço sobre o valor patrimonial, principalmente ao analisar esse tipo de investimento, como alguns fundos imobiliários, eu estou no momento focando mais em aportar ações que têm alguma tendência um pouquinho maior de valorização ou que estejam com o preço descontado. Falando sobre ações, eu tenho essas aqui. Não vou comentar muito sobre, porém eu pretendo aportar mais esse mês de janeiro na maioria dessas que eu tenho em carteira. Inclusive, vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre quais investimentos eu estou fazendo, seja na carteira pessoal ou criar alguma outra para o canal? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso estar trazendo uma série investindo na prática aqui com vocês. Falando sobre metas, embora o meu trabalho possibilite investir mais de R$ 5.000 por mês, eu não tenho necessariamente a meta de investir esses R$ 5 todo mês. Eu posso, por exemplo, investir 3.000 nesse e 7.000 no outro. Varia também bastante do meu outro negócio. Se ele estiver bom e movimentado, provavelmente eu vou destinar parte desse valor que eu investiria lá. Inclusive, se você está assistindo e pensando, cara, mas eu tenho pouco dinheiro e não sei por onde começar. Vai estar aparecendo um cardzinho agora que eu fiz um passo a passo mostrando como você pode investir com pouco dinheiro, desde o zero, explicando de uma forma simples para você entender. Caso tenha interesse, só assistir lá depois desse conteúdo. Falando sobre erros que eu tive durante esses 5 meses investindo, foi querer investir na pressão, de uma forma mais rápida, onde talvez naquele momento, na minha cabeça, eu poderia perder o timing de compra. Embora isso pode acontecer, a longo prazo, na minha opinião, isso só te prejudica, pois você fica tão vidrado nisso que você se frustra ao ver a valorização delas. Outra questão que eu vejo bastante gente falando é sobre o preço médio, sobre o investimento ter subido ou caído de preço. E relaxa, galera, a gente está focando em investir a longo prazo, mesmo que a ação suba ou caia, mantenha a frequência, pois isso será a chave do seu sucesso. Eu, por exemplo, invisto aqui na Marco Polo e se vocês forem perceber, a variação está quase 14% negativo, porém eu pretendo aportar ainda mais, tanto para baixar o preço médio, que nesse caso aqui se eu fosse investir, iria abaixar a variação, só que a rentabilidade, se eu for perceber, já está próxima aos 7%, e se eu for aportando cada vez mais, tendo constância, a longo prazo, acredito que sim, possa ser interessante. Nesse meu caso aqui, realmente zerar o custo, tanto investido quanto o valor recebido final, para depois pensar em valorização dela. E as outras que eu tive uma mega valorização, não vale a pena deixar de aportar justamente para ver a variação diminuir. Aqui eu pretendo sim estar investindo em algumas outras que já valorizaram, porém, devo ficar de olho em algumas outras que ainda estão descontadas, na minha opinião também. O meu aprendizado principal foi não querer comprar determinado tipo de investimento porque tal pessoa falou que era bom naquele momento. Então analise, estude e tire suas próprias conclusões. Ao longo desses 5 meses me mostraram que não é sobre investir e querer ganhar dinheiro rápido, é sobre constância. Mesmo com a minha carteira atualmente caindo, eu aprendi que mesmo se eu tivesse com dinheiro parado ali, inicialmente eu estaria ganhando mais da renda fixa. E eu acredito que a longo prazo seja muito mais interessante me expor um pouco mais aos riscos da renda fixa, justamente pela taxa de juros abaixando. E é exatamente por isso que eu continuo investindo.
Mas afinal, valeu a pena investir ao longo desses 5 meses? Financeiramente falando, nesse curto prazo, ainda não. Mas em aprendizado, mentalidade, constância, isso sem dúvidas alguma. E se você quiser ver o próximo passo dessa jornada, eu recomendo você assistir esse vídeo que eu te mostro as melhores ações para você investir em 2026, sendo iniciante nesse mundo dos investimentos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo também. E comente também se você já investe ou pretende começar esse ano. A gente se vê no próximo vídeo, porque é só o início.